Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso Evangelho no Lar. Vamos fazer a nossa prece inicial. Então, para isso, vamos acalmando o nosso coração, a nossa mente, elevando o nosso pensamento ao alto, nos conectando ao Pai. Jesus, Senhor e Mestre, que dirigis o movimento de espiritualização que se opera no mundo todo, tende vossas vistas voltadas sobre todos os que imploram a vossa assistência. Influí para que os mensageiros de Deus, e com especialidade a pleiade que constitui o Espírito de verdade, o Espírito Consolador, orientem-nos no caminho do bem e nos proporcionem alívio nos sofrimentos e consolação nas nossas aflições. Que eles sejam para nós um arrimo, um amparo e nos defendam de todo mal. Senhor, protegei aqueles que desejarem se iniciar na vossa doutrina e dai-lhes a luz do entendimento para boa compreensão da vossa palavra. Que a paz seja sobre todos nós. Limite do trabalho, repouso. Questão 682. O repouso depois do trabalho, sendo uma necessidade, não é uma lei natural? Resposta. Sem dúvida, o repouso serve para reparar as forças do corpo e é também necessário a fim de deixar um pouco mais de liberdade à inteligência, para se elevar acima da matéria. Questão 683. Qual é o limite do trabalho? Resposta. O limite das forças. De resto, Deus deixa o homem livre. Questão 684. Que pensar daqueles que abusam de sua autoridade para impor aos seus inferiores um excesso de trabalho? Resposta. É uma das piores ações. Todo homem que tem o poder de comandar é responsável pelo excesso de trabalho que impõe a seus subalternos, porque ele transgride a lei de Deus. Questão 685. O homem tem direito ao repouso em sua velhice? Resposta. Sim, ele não está obrigado senão segundo suas forças. Mas que recurso tem o velho necessitado de trabalhar para viver e o que não pode? O forte deve trabalhar pelo fraco. Na falta da família, a sociedade deve lhe tomar o lugar. É a lei da caridade. Não é tudo dizer ao homem que ele deve trabalhar. É preciso ainda que aquele que espera a sua existência do seu labor encontre em se ocupar. E é o que nem sempre ocorre. Quando a suspensão do trabalho se generaliza, toma as proporções de um flagelo como a miséria. A ciência econômica procura o remédio no equilíbrio entre a produção e o consumo. Mas esse equilíbrio, supondo-se que seja possível, será sempre intermitências. E durante esses intervalos, o trabalhador não deve viver menos. Há um elemento que comumente não entra na balança e sem a qual a ciência econômica não é mais que uma teoria.
é a educação. Não é educação intelectual, mas educação moral. Não, ainda a educação moral pelos livros, mas aquela que consiste na arte de formar caracteres, a que dá os hábitos, porque a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Quando se pensa na massa de indivíduos jogados cada dia a uma torrente da população, sem princípios, sem freios e entregues aos seus próprios instintos, deve-se espantar das consequências desastrosas que resultam. Quando essa arte for conhecida, cumprida e praticada, o homem ocasionará no mundo hábitos de ordem e de previdência para si mesmo e os seus, de respeito por tudo o que é respeitável. Hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. A desordem, a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Esse é o ponto de partida, o elemento real do bem-estar e a garantia da segurança de todos. Continuidade, questão 685A. Mas que recurso tem o velho necessitado de trabalhar para viver e que não o pode? Resposta: o forte deve trabalhar pelo fraco. Na falta da família, a sociedade deve lhe tomar o lugar. E é a lei da caridade. Não é tudo dizer ao homem que ele deve trabalhar. É preciso ainda que aquele que espera sua existência no seu labor encontre em que se ocupar. E é o que nem sempre ocorre. Quando a suspensão do trabalho se generaliza, toma as proporções de um flagelo como a miséria. A ciência econômica procura o remédio no equilíbrio entre a produção e o consumo. Mas esse equilíbrio, supondo-se que seja possível, terá sempre intermitências, e durante esses intervalos, o trabalhador não deve viver menos. Há um elemento que, comumente, não entra na balança e sem o qual a ciência econômica não é mais que uma teoria. A educação não é a educação intelectual, mas a educação moral. Não ainda a educação moral pelos livros, mas aquela que consiste na arte de formar os caracteres a que dá os hábitos, porque a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Quando se pensa na massa de indivíduos jogados cada dia, na torrente da população, sem princípios, sem freios e entregues aos seus próprios instintos, deve-se espantar das consequências desastrosas que resultam. Quando essa arte for conhecida, cumprida e praticada, o homem ocasionará no mundo hábitos de ordem e de previdências para si e para os seus, de respeito por tudo o que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Esse é o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, a garantia da segurança de todos. Pois bem, como podemos observar, a importância da educação por hábitos adquiridos é aquela no decorrer do nosso dia a dia, na nossa vivência, em que nós tiramos um proveito de cada momento, cada oportunidade que é deparado com a nossa vida. E assim nós vamos aprendendo hábitos corretos para a nossa evolução espiritual. Então, não a educação pelos livros, mas uma educação acima disso, a educação por hábitos adquiridos, conceitos que irá fazer com que a gente possa crescer ainda um pouco mais. Graças a Deus. E assim, encerramos o nosso Evangelho com a prece gratidão do Espírito Emmanuel,
Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Senhor Jesus, com a nossa jubilosa gratidão pela assistência de todos os minutos, humildes servos daqueles servidores que te sabem realmente servir, aqui te ofertamos o nosso louvor singelo, a que se aliam as nossas súplicas incessantes. No campo da atividade em que nos situas, por acréscimo de confiança e misericórdia, faze-nos sentir que todos os patrimônios da vida te pertencem, a fim de que a ilusão não nos ensombre o roteiro. Mostra-nos, Senhor, que nada possuímos além das nossas necessidades de regeneração, para que aprendamos a cooperar contigo, em nosso próprio favor. E na ação a que nos convoca, ilumina-nos o passo para que não estejamos distraídos. Que a nossa humildade não seja orgulho, que o nosso amor não seja egoísmo, que a nossa fé não seja discórdia, que a nossa justiça não seja violência, que a nossa coragem não seja temeridade, que a nossa segurança não seja preguiça, que a nossa simplicidade não seja aparência, que a nossa caridade não seja interesse, que a nossa paz não seja frio enregelante, que a nossa verdade não seja fogo destruidor. Em torno de nós, Mestre, alonga-se infinito campo do bem, a tua gloriosa vinha de luz, em que te consagras com os homens, pelos homens e para os homens, a construção do reino de Deus. Dá-nos o privilégio de lutar e sofrer em tua causa, e ensina-nos a conquistar pelo suor de cada dia o dom da fidelidade, com o qual estejamos em comunhão contigo em todos os momentos da vida. Assim seja.